Nem toda guerra começa com uma espada. Algumas começam com um sussurro, outras com uma rebelião no coração. E há aquelas que têm seu início muito antes que o tempo comece a ser contado. A Bíblia, para muitos, é apenas um livro sagrado, uma coleção de histórias de fé, milagres e promessas divinas. Mas o que poucos percebem é que suas páginas estão encharcadas de sangue, não apenas de vítimas, mas de batalhas espirituais, guerras entre reinos, choques de exércitos visíveis e invisíveis. Desde Gênesis até o Apocalipse, há uma linha contínua de confronto, uma guerra que pulsa por trás de cada versículo, conectando o invisível ao visível, o trono ao campo de batalha, o céu à terra. Cada uma dessas guerras não foi registrada apenas como um evento histórico, mas como um aviso espiritual, uma revelação oculta, uma mensagem disfarçada de estratégia militar. Por trás de cada espada levantada, há uma lição eterna. Por trás de cada nação derrotada, um julgamento divino. E por trás de cada vitória impossível, um Deus que luta por seu povo, ou contra ele. Esta não é uma simples contagem de batalhas. É um mergulho profundo nas 5 guerras mais brutais da Bíblia. Guerras onde o sobrenatural se manifestou, onde o impossível se curvou, e onde cada vitória carrega um mistério ainda não resolvido. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado vai muito além da história. E talvez esteja acontecendo agora mesmo, a guerra nos céus. Antes que a terra tivesse forma, antes que houvesse mar, vento, luz ou escuridão, antes que Adão respirasse o sopro do Criador, muito antes de o homem sequer sonhar em guerrear com espadas ou conquistar territórios com exércitos, houve uma guerra. Não foi travada com lanças ou flechas, mas com glória, poder e rebelião. Uma guerra que não ocorreu em campos de terra batida, mas nos salões de luz do próprio céu. E esta foi a primeira guerra da existência, a guerra que moldou tudo o que viria depois. O trono estava em paz. Os anjos, incontáveis em número, louvavam ao Altíssimo com cânticos que ressoavam em todas as direções do cosmos. Mas entre eles havia um que brilhava mais que os outros, um querubim ungido, um portador de luz. Seu nome era Lúcifer. Criado com perfeição, sabedoria e beleza, ele ocupava uma posição exaltada, cercando o trono com fogo e música. Até que se encontrou em seu coração algo que nem mesmo os céus haviam conhecido até então: o orgulho. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, disse ele. E com esse pensamento, uma rachadura irrompeu no firmamento. A harmonia foi quebrada. 1/3 dos anjos foi seduzido pela ideia de um novo reino, onde Deus não governaria mais. E então o impossível aconteceu. O céu entrou em guerra. Miguel, o arcanjo da justiça, ergueu-se com o exército fiel e combateu a legião de Lúcifer. Não há palavras suficientes para descrever essa batalha. Não há olhos humanos que possam compreender sua magnitude. O que se sabe é que Lúcifer foi lançado para fora, e com ele os que se rebelaram. Mas o mistério não está apenas na queda, está no porquê. Por que um ser tão belo ousaria desafiar o Criador? Por que Deus permitiu que essa guerra ocorresse? E mais ainda, por que não destruiu Lúcifer imediatamente? A resposta permanece como uma sombra no pano de fundo da história humana. Desde então, essa guerra nunca cessou, apenas mudou de forma. O palco da batalha agora é outro, é a terra. Somos nós. Cada escolha que fazemos ecoa naquela primeira rebelião. E cada batalha espiritual que enfrentamos é apenas um novo capítulo do conflito que começou antes da criação e que só terminará quando o último inimigo for derrotado. Se esse vídeo já está abrindo seus olhos, imagina o que vem a seguir. Então faz o seguinte: deixa o like agora, porque isso mostra que você está pronto para enxergar o invisível. E se você ainda não se inscreveu, clica aí.
Porque aqui a gente revela o lado oculto das Escrituras que muita gente nunca viu. A queda de Jericó. O deserto já havia moldado aquela geração. Por 40 anos, o povo de Israel caminhou entre areia, calor e silêncio, aprendendo a confiar em um Deus que os guiava por nuvens e colunas de fogo. Mas agora, à beira da terra prometida, eles estavam prestes a enfrentar algo que nenhuma tempestade, serpente ou escassez havia ensinado a suportar: guerra real. E logo diante deles erguia-se a cidade de Jericó, uma fortaleza intransponível, com muros tão espessos que carruagens corriam sobre eles. Aos olhos humanos, um obstáculo impossível, mas os olhos de Deus enxergam além da pedra. E ele já havia decidido: Jericó cairia. O mais intrigante é a maneira como essa guerra foi travada. Deus não ordenou a Josué que usasse arietes, espadas ou catapultas. Em vez disso, deu uma ordem estranha, que o povo marchasse ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias, em completo silêncio. E no 7º dia, marchassem 7 vezes e, ao final, tocassem trombetas de chifres de carneiro e gritassem com força. Aos olhos do inimigo era loucura. Mas nos céus, cada passo, cada volta ao redor dos muros, era como o bater de um tambor celestial anunciando um juízo que viria não por mãos humanas, mas pela própria boca de Deus. E então aconteceu. Ao som das trombetas e ao grito uníssono de um povo em obediência total, as muralhas de Jericó ruíram. Não racharam, não foram escaladas. Elas caíram completamente, como se uma mão invisível tivesse empurrado cada pedra ao chão. O que os arqueólogos modernos ainda tentam explicar em escavações e teorias, a Bíblia já havia revelado. Não foi força humana, foi intervenção divina. Mas há mistérios nessa história que continuam inquietando estudiosos até hoje. Por que Deus exigiu silêncio durante os 6 primeiros dias? Por que o número 7 é repetido de forma tão simbólica? Qual a conexão espiritual entre som, fé e destruição de fortalezas? E mais, por que Raabe, uma prostituta, foi a única poupada dentro de uma cidade inteira condenada? A queda de Jericó não foi apenas uma vitória militar, foi uma declaração de guerra espiritual. Um lembrete de que para Deus não importa o tamanho da muralha, mas a obediência de quem marcha ao redor dela. E o que viria depois dessa vitória mostraria que a conquista da Terra Prometida estava apenas começando. A Guerra dos Reis. Em um tempo onde cidades-estados se expandiam como serpentes famintas, a Mesopotâmia e Canaã se tornaram palco de uma guerra singular, diferente de tudo o que a Bíblia havia narrado até então. Foi a primeira grande guerra registrada nas Escrituras. Uma batalha de impérios, alianças e estratégias que colocaria em jogo não apenas territórios, mas também o destino de um homem chamado Abrão, que ainda não havia se tornado Abraão, o pai das nações, mas já carregava consigo um pacto invisível com o Altíssimo. E tudo começou com uma rebelião silenciosa e uma retaliação implacável. 4 reis do leste, liderados por Quedorlaomer, rei de Elão, marcharam com seus exércitos contra 5 reis da região do Mar Morto. Cidades como Sodoma e Gomorra estavam entre os alvos. A batalha foi violenta, estratégica, esmagadora. Os 5 reis perderam, seus exércitos fugiram, os sobreviventes foram capturados. E entre os prisioneiros estava Ló, o sobrinho de Abrão. Ele não era um rei, não era um guerreiro, mas era família, e isso bastava. Ao saber da captura, Abrão não hesitou. Com apenas 318 servos treinados, homens comuns de sua casa, ele perseguiu os exércitos inimigos até um local chamado Dan. E ali, sob a escuridão da noite, armou uma emboscada. Em uma virada improvável, derrotou os poderosos reis do leste e libertou os prisioneiros, resgatando Ló e todos os bens.
Foi uma vitória impossível. Uma vitória que ninguém explicava, exceto por uma única presença silenciosa. Deus estava com ele, mas é no que acontece depois que o verdadeiro mistério emerge. No retorno da guerra, um personagem aparece sem aviso, sem genealogia, sem explicações. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abrão e recebe dele o dízimo. Quem era esse homem? Um rei terreno? Um ser celestial? Um prenúncio do Messias? A Guerra dos Reis não foi apenas sobre resgatar um parente, foi sobre confrontar a ordem mundial com fé. Foi o momento em que um servo do Deus vivo enfrentou os impérios da época com coragem sobrenatural. E mais uma vez, uma guerra que parecia apenas política e territorial revelou-se espiritual, porque o Deus de Abrão não apenas promete terras, ele entrega vitórias onde ninguém mais ousaria lutar. Davi contra Golias era apenas um vale, árido, poeirento, com colinas de ambos os lados. Mas ali, entre os montes de Elá, estavam dois exércitos paralisados por algo que nenhuma lança ou escudo conseguia romper: o medo. De um lado, os filisteus, guerreiros experimentados, donos de armas de ferro e mestres da intimidação. Do outro, os israelitas, hesitantes, acuados, liderados por um rei cujo coração já não pulsava com a fé de antes. E no centro desse cenário, como um monstro saído das trevas, estava Golias, um gigante. Um homem de quase 3 metros, revestido de bronze, armado até os dentes, cuspindo insultos e desafios contra o Deus de Israel. Durante 40 dias, ele rugiu, desafiou, provocou, e ninguém ousava enfrentá-lo. Até que um jovem pastor de ovelhas, ruivo, franzino, sem armadura ou espada, chegou ao acampamento apenas para levar pão aos seus irmãos. Seu nome era Davi, mas o que parecia uma simples visita se transformaria em um divisor de águas na história de Israel. Porque ao ouvir o desafio de Golias, Davi não escutou apenas um inimigo, ele escutou uma blasfêmia. E onde todos viam um guerreiro invencível, Davi viu um incircunciso, um homem sem aliança com o Deus vivo. Armado apenas com uma funda, 5 pedras lisas e uma fé que ardia como fogo, Davi desceu ao vale. O que se seguiu foi mais do que um duelo. Foi o confronto de 2 linhagens espirituais. Golias não era apenas um filisteu. Segundo tradições antigas, ele descendia dos Refaíns, remanescentes dos gigantes da terra. Alguns estudiosos o ligam aos Nefilins, os híbridos gerados pela união de anjos caídos com mulheres humanas em Gênesis 6. Davi, por outro lado, era o escolhido de Deus, o portador da linhagem messiânica, o símbolo de uma geração que enfrenta o impossível com fé radical. Com um só lançamento, a pedra encontrou a testa de Golias e o derrubou. Mas Davi não parou ali. Correu, tomou a espada do próprio gigante e cortou-lhe a cabeça, levando-a depois até Jerusalém, uma cidade que ainda não havia sido conquistada. Por quê? Qual o significado profético disso? Essa não foi apenas uma vitória juvenil. Foi uma declaração espiritual, um rompimento de ciclos demoníacos e uma revelação. As guerras mais brutais não são aquelas travadas por força, mas por identidade. E Davi sabia exatamente de quem era filho. A guerra de Josafá. A notícia chegou como um trovão. 3 exércitos estavam a caminho. Moabitas, Amonitas e Meunitas haviam se unido em uma coalizão sinistra, marchando contra Judá. A multidão inimiga era tão numerosa que os vigias não conseguiram contar. Era uma ameaça repentina, esmagadora e mortal. Josafá, rei de Judá, sentiu o coração estremecer, mas ao invés de convocar imediatamente os generais, ele fez algo impensável. Caiu de joelhos.
A batalha não havia começado, mas o rei já sabia que não venceria com espadas. Esta guerra seria vencida com joelhos dobrados. Ele convocou todo o povo, homens, mulheres, crianças. Um jejum nacional foi proclamado. E ali, diante do templo, Josafá levantou sua voz e orou com uma sinceridade que rasgou os céus. Senhor, não temos força contra esta grande multidão e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Essa oração se tornou o ponto de virada. Deus respondeu, não com armas, mas com uma palavra profética. O Espírito do Senhor caiu sobre um levita chamado Jaaziel, e através dele Deus declarou, esta batalha não é vossa, mas minha, não temais. Amanhã saí ao encontro deles e ficai parados. Vereis o livramento do Senhor. No dia seguinte, enquanto os inimigos marchavam confiantes, Josafá fez algo que desafiava toda a lógica militar. Colocou os cantores à frente do exército. E ao som de louvores, enquanto Israel dizia, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, algo invisível aconteceu. Uma confusão sobrenatural tomou conta dos 3 exércitos, que começaram a se destruir entre si. Quando os israelitas chegaram ao campo de batalha, todos os inimigos estavam mortos. Nenhuma espada de Judá foi usada, nenhum guerreiro ferido. Apenas louvor, apenas fé. O mistério que cerca essa guerra vai além da estratégia divina. O que desencadeou aquela confusão? Foi o som da adoração, uma intervenção angelical, um juízo espiritual invisível? O certo é que o céu guerreou naquele dia e usou cânticos como armas. Por 3 dias, o povo recolheu despojos da vitória. 3 dias, um número que ecoaria novamente séculos depois, quando outra batalha fosse vencida por um descendente de Davi. Mas essa contra a morte. 5 guerras, 5 vitórias, 5 cenários onde o impossível se curvou diante do eterno. Mas agora, ao olhar para trás, uma verdade se revela como uma flecha que atravessa o tempo. Nenhuma dessas guerras foi apenas sobre terra, poder ou sobrevivência. Todas elas carregam uma camada oculta, um significado espiritual, um eco de algo maior, algo que ainda está em curso. A verdadeira batalha nunca foi entre homens, mas entre reinos. E cada conflito narrado nas Escrituras é uma janela para a guerra invisível que acontece ao redor e dentro de nós. Desde os céus até Jericó, de Abraão a Davi, de Josafá ao Apocalipse. Cada espada empunhada, cada muro que caiu, cada vitória improvável. Tudo aponta para uma batalha maior. A guerra pela alma humana. A guerra pela verdade. A guerra pela eternidade. E esse conflito ainda não terminou. Ele continua, silencioso e feroz, em cada mente, em cada coração, em cada decisão que tomamos. Porque o verdadeiro campo de batalha hoje é espiritual, é invisível, é pessoal. E ao contrário das guerras do passado, onde se via o inimigo com os olhos, essa batalha exige discernimento, vigilância e fé. Se essa jornada falou com você, então você já faz parte dessa batalha. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa enxergar o mundo espiritual com mais clareza. Toda guerra começa com uma escolha. E talvez a sua seja agora. Até o próximo combate.